Salve, salve, galera! Salve, salve! Salve, salve aí a todos que estão chegando. Sejam muito bem-vindos a mais uma das nossas lives. Aqui o nosso Umban Live. Uma live leve pra gente falar de Umbanda de forma simples, descomplicada, de forma a trazer talvez temas que são complexos, temas que são difíceis muitas vezes até para quem já está há muito tempo na caminhada, principalmente para quem está chegando. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a diferença de orixá e de guia espiritual. Parece simples, parece simples. E essa era uma dúvida, não que não que eu não tivesse, eu também tinha essa dúvida, mas era uma dúvida que era extremamente ressaltada e extremamente colocada de forma muito veemente por um dos meus mestres, né? Pai Adriano Camargo falava muito sobre isso. Falava que uma das maiores dúvidas do umbandista e que o umbandista precisa entender muito bem é a diferença entre guia espiritual e orixá. E parece simples, parece fácil. Falando assim, pode ter gente que olha e fala: Nossa, mas isso é tão simples assim? Mas tem muita gente que confunde. E principalmente, se a gente parar pra pensar que a Umbanda é uma religião que aí, tirando discussões aqui, se ela nasceu na África, se ela nasceu no Brasil, não é o momento para isso agora, mas ela é uma religião relativamente nova, é uma religião que sofre ainda muito preconceito, é uma religião ainda que as pessoas estão conhecendo, é uma religião que ela não é uniformizada, né? Ou seja, cada terreiro, cada mentor, cada sacerdote faz as coisas de um jeito, muitas vezes como aprendeu. Então, o que acontece? Acontece que existem várias formas de enxergar. Então a informação acaba ficando solta, a informação acaba ficando fragmentada. Então, para a gente tentar, não longe de mim querer criar aqui um padrão para a Umbanda, porque a Umbanda não tem um padrão, mas talvez para colocar um pouco mais de luz, um pouco mais de conhecimento, né, para quem está interessado, para quem quer aprender, para quem está afim de sair do nossa, eu aprendi a fazer isso, ou eu faço isso porque foi assim que eu aprendi, ou então, foi assim que mandaram eu fazer, então eu vou fazer assim. Sabe, sair dessas coisas que são naturais, naturais não, que são forçadas, as pessoas simplesmente seguem algo que alguém disse como se aquilo fosse uma verdade. Mas então quer dizer o que você vai falar agora é uma verdade? Não sei se é uma verdade, mas se a gente for olhar no detalhe, a gente vai perceber que em vários terreiros, em vários locais, o que eu vou falar sobre orixá e guia espiritual agora tem o mesmo conceito. Inclusive em várias literaturas, e inclusive literaturas de várias linhas de Umbanda. Então, assim, vamos colocar de uma forma simples para que a gente entenda o que é orixá, o que é guia espiritual. E se a gente não entender o básico mesmo da nossa Umbanda, fica muito difícil, primeiro, a gente transformar a nossa caminhada espiritual. Fica muito difícil aquelas pessoas que têm um mínimo de interesse ou simpatia começarem a perceber o que é a Umbanda, conhecer a Umbanda de uma forma mais profunda. E fica muito difícil da religião se expandir, porque os conceitos se confundem. Então, vamos tentar falar um pouquinho sobre qual é a diferença. De forma simples. Primeiro vamos entender o que é orixá. Depois a gente entende um pouquinho sobre o que é guia espiritual. E aí a gente conversa um pouco sobre os dois. Então vamos lá. Orixá. A palavra orixá, se você for olhar aí na divisão das palavras,
Ori é cabeça, Xá é senhor. Então, muitas literaturas falam aí sobre ser o senhor da cabeça. E está correto, porque todos nós temos um orixá, ou um casal de pais e mães orixás, ou alguns acreditam que são uma tríade, outros acreditam que são 2 casais, depende muito da linha de umbanda que você segue. De toda forma, o que é fato é que em todas elas existe um orixá que cuida e que comanda a nossa cabeça, o nosso ori. Então, o orixá, ele é uma divindade. Presta atenção, esse é um ponto importante. É uma divindade que está associada a elementos da natureza, está associada a sentidos divinos, está associada ali e ligada intrinsecamente a Deus. Um orixá, ele está tão próximo de Deus quanto nesse momento eu estou próximo do meu microfone. Basicamente, a gente tem numa forma da literatura, falando de literatura, trazendo aqui conceitos que a gente vê em várias literaturas. A gente tem Deus e ao redor de Deus a gente tem os orixás. É como se Deus fosse o presidente e os orixás fossem ali os diretores, os vice-presidentes da empresa. São aqueles que comandam o restante e dão ali para o CEO, que seria Deus, um pouco do panorama geral da situação. E óbvio que aqui eu estou viajando e fazendo um paralelo, mas é só para a gente tentar entender de uma forma lúdica como isso se organiza. E aí, a gente falando sobre orixás, a gente tem que entender que já que ele é intrinsecamente ligado a Deus, óbvio, ou não tão óbvio, que ele carrega, assim como um vice-presidente numa empresa, ele carrega a estratégia, ele carrega ali a responsabilidade que foi determinada por este ser central. Logo, quando Deus está ali vibrando, né? Imagine como se Deus fosse uma centelha divina que vibra e pulsa a todo momento. Quando ele vibra e pulsa a todo momento, isso quer dizer que dentro dele as coisas vão sendo criadas e a partir dele mais coisas são criadas. Quando você desdobra Deus, você tem os pais e mães orixás. E aí, eu não vou aqui nesse momento falar quem são os pais e mães orixás, mas sim a gente entender que no conceito eles são aqueles que estão primariamente ligados a Deus. E aí você vai falar assim, então peraí, então eu fui no terreiro e aí cantaram ali para um orixá chamado Pai Ogum. E aí quando então cantam para Pai Ogum e vem aquele orixá ali ou fazendo a sua dança como no candomblé, ou brandindo seus braços e batendo no peito como na Umbanda. Então isso quer dizer que esse pai orixá, ele é aquele que está ali ligado a Deus? Não. E aí a gente tem que entender o seguinte, e aí vamos fazer de novo o conceito aqui, a relação da empresa. Numa empresa, o o presidente, o vice-presidente. Esse cara tem uma equipe, certo? Então, ali vamos pegar Pai Ogum, que foi o que eu usei aqui como exemplo. Pai Ogum tem uma equipe, porque ele vai se desdobrando até chegar num plano que chegue aqui no nosso plano terreno, e ele vai se desdobrando e ele vai doando, ele vai entregando a sua estratégia, e nesse caso é a sua energia, para o próximo da fila. Então imagine que Pai Ogum entregue para o diretor ali, o próximo diretor Ogum, a sua energia.
Esse diretor Ogum vai criar uma equipe para ele de gerentes. Esse gerente cria uma equipe de coordenadores. Então, o pai Ogum primordial tem uma equipe de diretores Oguns, e veja que isso é só uma correlação. Não vai me colocar por aí falando, nossa, agora eu incorporo o diretor Ogum. Não. Para de... Muita gente fantasia. Não fantasiem. Né? Isso é só uma correlação. O diretor é só um exemplo. Então imagine ali que pai Ogum tem os seus diretores Oguns ali abaixo dele. E cada um desses tem as suas próprias equipes. Até chegar no funcionário Ogum, numa equipe de funcionários Ogum. E essa equipe, que é ainda um orixá, mas é um orixá menor, é um orixá desdobrado, é este ser, este orixá, este espírito que vibra no campo do médium durante a incorporação. Então, vamos lá. Falando sobre orixá, a gente criou aqui uma linha de raciocínio para chegar naquele que incorpora. Veja que em nenhum momento eu falei se este espírito, ou melhor, que este espírito, ele encarnou. Veja que eu desdobrei de Deus até chegar na gente. Beleza? Então, orixá a gente pode colocar dessa forma simples de entender. É claro que se a gente for ler, buscar, conhecer e aprofundar no assunto, vão ter outras nuances. Mas de uma forma simples, para quem está querendo entender qual é a diferença básica, começamos explicando orixás. E aí a gente vai falar agora de guia espiritual. O guia espiritual são aqueles que a gente vê no trabalho. A Umbanda, ela é organizada de uma forma que os trabalhos espirituais, chamados comumente aí de giras, para quem não está habituado aí com a terminologia umbandista ainda, as giras, cada uma delas, normalmente, tem como se fosse um tema. É como se naquele dia fosse trabalhar um grupo de espíritos que está ligado a uma falange de espíritos maior. E aí, quando eu falo disso, eu tenho que entender que existem diferenças gigantes ali nos orixás que a gente vem trazendo de Deus até descer e nos guias espirituais. Por quê? Diferença principal. Guia espiritual, muitas das vezes, salvo algumas exceções raras, já encarnou. Então, o guia espiritual é um espírito, obviamente, que esteve encarnado em algum momento, se realizou ali, fez a absorção do magnetismo, voltou ao plano espiritual e a partir dessa volta ele começou a se conhecer e entender os fluxos de subida espiritual e ele foi se graduando e hoje ele é um guia com uma vibração X. Então, vamos pegar um exemplo aqui, um caboclo. Né? A gente tem a falange dos caboclos. Aquele caboclo que você vê na gira, que incorpora, que bate no peito, que vem, que traz assim a sua flecha, que às vezes toca a sua maraca. Este caboclo, um dia ele esteve encarnado. E essa é a principal diferença. Mas aí você vai falar assim, ué, então, peraí. Eu tenho o pai Oxóssi, que é o caçador, o caboclo, o rei das matas, e eu tenho o seu pena branca, caboclo.
Qual é a diferença entre eles? A diferença básica é que Pai Oxóssi derivou aqui de cima para baixo. Seu caboclo pena branca, em algum momento encarnou. E aí ele foi galgando espiritualmente. E aí existe uma coisa importante, que aí talvez seja onde muita gente se confunde. Da mesma forma que orixás começam lá em cima com uma vibração gigantesca e vão descendo o magnetismo, os guias espirituais também têm o seu caboclo pena branca primordial, que é o pai caboclo pena branca, que pode ser até considerado um orixá menor. Veja como os assuntos se entrelaçam. Ele pode ser até considerado um orixá menor. E este pai caboclo pena branca primordial é o doador do magnetismo para todos os outros caboclos pena branca. Então, o caboclo pena branca que incorpora em você ou em alguém que você conheça não é o caboclo pena branca primordial. O caboclo pena branca primordial, muito provavelmente, já nem incorpora mais. Ele já está numa esfera divina tão alta que se ele incorporasse em qualquer um de nós, nós seríamos provavelmente queimados, porque a luz dele é tão grande que a gente não teria capacidade física mesmo de comportar essa energia. Então veja só como os assuntos se entrelaçam e onde as pessoas muito se confundem, porque por muitos motivos que as pessoas falam assim: "Ah, então eu recebo o orixá pena branca, eu recebo o orixá". Eu já ouvi muita gente falar: "Eu recebo o orixá o orixá pena branca, o orixá sete flechas". E aí, de novo, pode ser que em algum lugar, em alguma umbanda, isso faça sentido. Mas de uma forma pragmática, de uma forma didática, para a gente ter essa separação, é importante a gente entender dentro da nossa umbanda que existe diferença. Uma coisa é pai, mãe, orixá. Outra coisa é guia espiritual. E aí, quando a gente fala de pai e mãe orixá, a gente está falando de pai Ogum, de mãe Oxum, de pai Xangu. E aí você vai falar assim: então peraí, como é que um caboclo pena branca trabalha na linha de pai Oxalá, por exemplo? Ora, lembra que eu falei que pais e mães orixás vão doando o seu magnetismo e que o guia espiritual vai galgando os seus degraus? Então, quando isso começa a se convergir, para esse guia espiritual subir os seus degraus, ele tem que. Vou usar uma palavra simples, mas talvez ele tem que absorver os magnetismos. Então, ele vai, entre aspas, ganhando um prêmio, e aí ele ganha um prêmio de pai Ogum, o outro ganha um prêmio de pai Oxalá, o outro ganha um prêmio de mãe Oxum, e isso vai moldando a característica espiritual daquele ser, daquele espírito que está galgando. Quando este espírito que está subindo começa a absorver dos pais e mães orixás esses magnetismos, ele pode, através de si mesmo, vibrar estes magnetismos. Então, o pai caboclo pena branca, ele é um doador, ou melhor, ele trabalha ali na linha de Oxóssi, porque pai Oxóssi é o que doa este magnetismo, esta forma a este pai caboclo. E ao mesmo tempo, ele trabalha na linha de pai Oxalá, porque pai Oxalá doou um magnetismo ao seu caboclo pena branca primordial, e este magnetismo é distribuído entre os espíritos que trabalham nessa falange. E aí a gente trouxe um exemplo aqui de caboclo, mas a gente tem vários outros exemplos. A gente tem baianos, a gente tem pombagiras, a gente tem Exu, Exu Mirim,
a gente tem crianças, a gente tem malandros, a gente tem boiadeiros. E cada falange espiritual dessa, cada agrupamento de espírito, que na Umbanda é chamado de falange, vibra próximo a algum pai e mãe orixá que está ali doando esse magnetismo. É por esse motivo que existe essa confusão de muita gente falar: ah, eu incorporo o orixá pena branca. Não é um orixá. Ah, o meu caboclo é um caboclo que é 200 penas. Não é 200 penas, sabe? Então, acho que a gente consegue falar bastante de Umbanda e falar bastante dessas situações quando a gente traz o assunto aqui. Vamos ver aqui. Tadadam. Galera, tô lendo o chat aqui. Vamos ver aqui o que o pessoal tá falando. Fala, Fabiano, tudo bem? Cara, eu vou te pedir aqui uma licença. Eu não vou abrir agora pra gente conversar, mas eu consigo te chamar depois no privado, pode ser? Porque, enfim, é uma questão de rotina mesmo, cara. A galera aqui em casa vai acordar pra ir pra escola e tal, e aí eu não consigo agora, tá bom? Mas a gente vai trazer, eu trago aqui contigo. Eu te chamo aqui no privado e aí qualquer coisa a gente troca a figurinha, beleza? Obrigado, viu, cara? Obrigado pela participação. Super, super, super. Mas eu te chamo hoje ainda. Fica. Eu vou até pegar o teu. Aqui. Deixa eu pegar o teu contato aqui pelo perfil. Boa. A gente conversa. Fechou, cara? Pode deixar. E assim, como sendo muito honesto aqui, como ser humano esquecido que sou, vou anotar. Porque senão, no dia entra um monte de coisa. Fabiano. TikTok. Pode aguardar aí que durante o dia eu te chamo. E a gente bate um papo. E super, 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 super a gente conversa. Claro, qualquer horário. Hora que você quiser. Faz assim, se ficar mais fácil pra ti, se você conseguir, segue aí o perfil e me manda um toque a hora que você estiver disponível, que aí a gente conversa. Qualquer horário. Eu tô tranquilo mais tarde, tá bom? Cara, super, super, super de coração mesmo pela interação aí. Obrigado. Eu acho que assim, é muito legal ver pessoas interagindo aqui. Ainda mais falando aqui pra vocês o seguinte. Talvez vocês não me conheçam ainda. Obrigado, Fabi. Valeu. Posso te chamar de Fabi? Valeu. Pra quem... Talvez você não esteja vendo a primeira live que eu tô fazendo, mas realmente... Falando um pouquinho do Gustavo, né? Eu estudo aí Umbanda, desde os meus 11 anos. Então, realmente é uma jornada, E eu acho que a minha missão hoje é tentar simplificar um pouco a Umbanda que a gente tem. De longe de mim querer fazer que a Umbanda seja uma coisa só, porque não vai ser. A Umbanda não foi criada no astral com esse propósito de ser uma coisa só. A Umbanda, ela é aquilo que nasceu para ser. Ela é essa miscelânea de situações, essa miscelânea de coisas. Ela é essa religião plural que ela traz
essa questão de você poder estar no terreiro que vibra no teu campo. Então, é a mesma coisa assim, nem todo mundo gosta de chocolate amargo. Mas se você gosta de chocolate amargo e você compra chocolate amargo, você come chocolate amargo. É simples assim. Então a Umbanda, ela é assim. Existe a Umbanda sagrada, trazida ali por pai Rubens Saraceni, existe a Umbanda de Mata e Silva, existe a Umbanda do pai do Tata Tancredo, existe a Umbanda de várias filosofias, e aqui a gente pode entender filosofia como o entendimento de cada um sobre a Umbanda, mas a Umbanda, ela é criada e nascida para ser uma religião. Se a gente pegar as frases de Pai Caboclo das Sete Encruzilhadas, que é um dos expoentes da Umbanda junto ali com o Pai Zélio, a Umbanda é a religião que veio para unir as famílias. Então eu acho tão errado a gente ficar... E aí sim, estou aqui colocando minha percepção pessoal. Eu acho tão errado a gente ficar falando assim, mas a minha Umbanda é melhor que a sua Umbanda. Mas a minha Umbanda é Umbanda sagrada, a minha Umbanda é Umbanda esotérica, a minha Umbanda é Umbanda branca, a minha Umbanda... E a minha é melhor que a sua? E às vezes a gente vê na internet tanta discussão de, poxa, será que na Umbanda eu posso... E aí, sim, talvez um assunto mais polêmico. Será que na Umbanda eu posso tocar violão pra cantar um ponto? Gente, qual é o problema? Qual é o problema da gente trazer pra Umbanda uma modernidade? Né? Às vezes, a gente tá falando de Umbanda hoje aqui numa live. Quem há 20 anos atrás, e eu não tô nem chutando alto, 50, 60 anos atrás, quem há 20 anos atrás imaginava que a gente poderia falar de Umbanda numa live? Ninguém. Ninguém. Depois eu vou querer saber quem é esse cara. Henrique o quê? Deixa eu ver aqui. Pega o nome dele pra mim depois, Fabi. Valeu, por favor. Eu vou seguir lá também pra dar uma moral pra ele. Valeu. Então, assim, quem que a gente imaginou na Umbanda que estaríamos num momento de poder falar de Umbanda assim de forma aberta na internet? Sentar de manhã na mesa que eu tomo café muitas vezes aqui, que eu trabalho no meu dia a dia. Beleza. Tá bom. Fechou. Né? Nessa mesa aqui que faço bastante coisa aqui nela. E falar de Umbanda. Liga aqui minha câmera, fala de Umbanda. Cara, é fantástico a gente poder ver a Umbanda saindo daquela vibe de anos atrás. Né? O meu pai, por exemplo, quando ele colocava a roupa branca para ir pro terreiro, a nossa garagem era aberta, né? Era portão com grades. E quando ele colocava a roupa branca para ir pro terreiro, ele saía correndo para entrar no carro para os vizinhos não verem. E eu tô falando aqui coisa de 2004, 2003. Nós estamos 20 anos mais ou menos depois e hoje a gente já consegue, eu, Gustavo, consigo hoje, quando alguém me pergunta qual que é a tua religião, eu falo, sou um bandista. E óbvio que tem gente que torce o nariz ainda. Ainda tem. Mas, a minha esperança é que isso cada vez mais diminua. E como que a gente faz isso diminuir? Falando de Umbanda. De forma simples, de forma profunda, de forma que as pessoas consigam compreender a profundidade da Umbanda com um ensinamento simples. Então é por isso que a gente está falando aqui hoje de guias, de orixás, e que a gente vai falar de outros assuntos, né? Essa nossa live, que eu chamo carinhosamente de Umban Live, ela é a terceira ou quarta que eu tô fazendo. E depois de muito tempo que eu fiquei assim, parado por N motivos. Então, voltando aqui, a ideia é que isso cada vez mais se multiplique, que o conhecimento fique cada vez mais acessível e que as pessoas possam entender a Umbanda da forma que ela é, da forma que talvez com a minha ótica eu entendi e gostaria de passar para as pessoas. E se, obviamente, a gente tiver pessoas que entendem de forma diferente, a gente vai conversar e convergir. Eu acho que a ideia nunca é
divergir se a gente quer que a nossa Umbanda cresça. A gente vai sim conversar, vai divergir e depois chega numa convergência de entendimento. Voltando para a gente fechar o tema, né, para a gente conversar aqui e finalizar o assunto. Hoje falamos então de orixás e guia espiritual. Beleza, fechou, Fabi. Orixás e guia espiritual. Basicamente, orixá não encarnou. Beleza. Orixá não encarnou. Orixá foi desdobrando até chegar aqui no orixá menor. Guia espiritual, em algum momento, encarnou e foi subindo na escala espiritual. Essa é a principal diferença. Não é a única. Tudo aquilo que a gente já falou aqui hoje. Mas o que a gente tem que entender, principalmente, é isso. Tá bom? Galerinha, eu vou aguardar mais 2 minutinhos. Fabi, se você tiver o nome, eu super agradeço. Se não conseguir agora também não tem problema. Mas depois a gente conversa no particular. Eu super agradeço quem acompanhou. Quem esteve aqui comigo 4:30 da manhã. Entrou numa live aqui pra gente falar de Umbanda. Prestar atenção, conversar um pouco. E trazer a Umbanda de uma forma simples. De uma forma que ela possa ser vista pelas pessoas com carinho, com leveza, como a Umbanda merece ser. Muito obrigado, galerinha. Obrigado pelo dia de hoje. Uma excelente sexta-feira para todos nós. Que pais e mães orixás abençoem a cada um de vocês. E que a força viva e divina de Deus Pai Todo-Poderoso, de Mãe Natureza, de guias, mentores e protetores que estão ao teu redor, lhe abençoem, lhe guiem, lhe protejam e lhe deem uma excelente semana. E se tiver afim de ver mais conteúdo como esse, de entender um pouquinho mais de Umbanda, cara, me segue no Instagram, começa a seguir aqui esse perfil do TikTok, dá uma olhada no YouTube, tem mais coisa por lá. E aos poucos a gente vai trazendo mais conceito, mais conteúdo, mais coisas aqui para essa nossa conversa. E vamos nos conhecendo e quem sabe um dia a gente se fala aí pessoalmente. Forte abraço aí a todos, um excelente sexta-feira, um excelente dia e a gente vai se falando com certeza. Nos próximos dias vamos ter mais uma Umban Live aqui com outro tema, com outro assunto. E quem tiver afim é só acompanhar. Essa live de hoje, para quem quiser, mais tarde, se estiver acompanhando por aqui, não deu para acompanhar do começo ou precisa ver mais tarde, essa live de hoje, talvez depois a gente coloque lá no YouTube, tá bom? Valeu, galera. Forte abraço. Até mais.